Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? É espantoso a gente ver o comportamento de um pastor evangélico como Silas Malafaia. Alguém que vem atacando o ministro, não é de hoje, é há muito tempo. E desde que Jair Bolsonaro ascende ao poder e começa a fazer um monte de coisas erradas, cometer crimes e tentar um golpe de Estado, que Silas Malafaia vem se tornando um defensor de Jair Messias Bolsonaro. Só que, gente, não há defesa para as coisas que Jair Bolsonaro fez quando esteve no poder. E olha que eu nem estou me referindo somente a golpe de Estado. O cara atua contra as instituições, contra o povo, contra os poderes da República, assim, abertamente. E a gente viu como ele se comportou quando esteve no poder. Como ele tratou a pandemia, como ele tratou a economia, como ele tratou as pessoas. Como que ele é misógino, como ele trata as mulheres. Recentemente a gente viu essa fala nojenta de dizer que mulheres petistas são feias e incomíveis. Coisa horrorosa. Então, assim, não há defesa para nada do que esse homem fez. Esse homem trouxe um mal terrível à nossa política, ao nosso povo, ao nosso país. Então, nada que Bolsonaro fez, nada, existe defesa para isso. Mas Malafaia, sendo um pastor, inclusive eu digo para vocês aqui, um pastor que está do lado errado da história. A igreja foi criada para os pobres. Acredite, a igreja existe exatamente para tentar, de alguma forma, corrigir as desigualdades da sociedade. Tanto que se você voltar lá nos anos, sei lá, 60, 70, 80, quem era evangélico, por exemplo, sofria muito preconceito. Por quê? Porque a igreja era tida como um lugar de gente pobre. Era tida como um lugar de gente ignorante. A igreja mudou de status hoje. Hoje, ela é uma igreja que defende os valores da extrema-direita. Então, Silas Malafaia, por ser um pastor evangélico, está do lado errado da história. Porque ele sai em defesa de um líder de extrema-direita radical, como o Bolsonaro. Então já começa por aí, tá do lado errado da história. Segundo, mesmo você estando do lado errado da história, você não tem que defender o criminoso. Você não tem que sair em defesa de Bolsonaro. Ainda que você esteja desse lado da história, você tem que conseguir ser isento. Isento no sentido de, olha, ele cometeu mesmo as atrocidades e eu não posso sair em defesa dele. Não. O que Malafaia faz, além de estar do lado errado da história, é defender o Bolsonaro. E para defender o Bolsonaro, ele ataca sucessivamente o ministro Alexandre de Moraes. Essa não é a primeira vez. Já o chamou de ditador de toga, já o atacou várias vezes, já disse que ele ia pagar, ou diante dos homens, ou diante de Deus. Só que agora, Silas Malafaia passa de todos os limites. É incrível como essa gente, quando você acha que chegou no limite, eles têm algo mais a nos surpreender, claro, negativamente. Porque agora, numa convenção de líderes evangélicos, Silas Malafaia diz que ele não ora para Deus eliminar Alexandre de Moraes. Que Deus faça o que achar melhor. Vai que Deus quer salvar esse homem. Primeiro que ele se comporta como se ele mandasse em Deus, né? Olha, o que eu pedi a Deus, Deus me atende. Então, se eu pedisse para Deus eliminar, talvez Deus até eliminasse. Então, eu não peço isso. Vai que Deus quer salvar esse cara e eu tô contra a vontade de Deus. Então, primeiro que se coloca como alguém que manda no divino, né? Ele acha que o que ele escolher aqui, o que ele pedir aqui, Deus o concede. Ele é o Silas Malafaia.
E segundo, quando você diz uma coisa dessas, você deixa coisas nas entrelinhas. Não, eu não peço. Mas deixa nas entrelinhas de que essa seria a vontade. Ou seja, atacando covardemente o ministro. E, inclusive, esse tipo de fala mexe com extremistas. Esse tipo de fala ecoa longe. Como se o ministro Alexandre de Moraes tivesse fazendo algo tão terrível que merecesse tal pena. O que o ministro está fazendo é só cumprindo a lei contra alguém que tentou destruir o Estado brasileiro. É só cumprindo a lei. Não está fazendo nada mais além disso. E você me perguntaria, como que você sabe? Porque as ações do ministro Alexandre de Moraes são pautadas pelos outros ministros da corte. Veja que não existe nenhuma decisão que Alexandre de Moraes toma sozinho. Veja que a maioria das suas ações, ele pede o parecer da PGR. Mas repare que eles precisam, para manter essa tropa unida no ódio, eles precisam de um inimigo, um só. E esse cara virou Alexandre de Moraes. Por exemplo, agora, para tentar apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes pediu o parecer da PGR. Bolsonaro agora foi denunciado com o parecer da PGR. Quando o Mauro Cid delata, é com o aval da PGR. É com o aval de outros ministros. Mas por que exatamente o Alexandre de Moraes? Então, gente, é inaceitável. E a gente já vem dizendo aqui há muito tempo que Malafaia quer alguma coisa. E parece que o que ele quer é que o ministro Alexandre de Moraes mande o prender. Para ele, mais uma vez, fazer o joguinho que ele e Bolsonaro sabem fazer melhor, que é se fazer de vítima. Para dizer, olha só, estou mostrando que estamos sendo perseguidos. Eu não posso nem dar a minha opinião que o ministro manda prender. Só que, gente, eu sei que ele veio atacando o ministro todo esse tempo e o ministro nunca tomou uma ação. Porque não quer dar a ele exatamente o que ele quer. Mas chega um momento que as coisas passam de todos os limites. E isso é muito difícil. E para piorar, é horrível o que estão fazendo atualmente no Brasil, misturando política e religião. Não, eu não sou contra, não. Eu gosto de falar de religião, de política, e não sou contra alguém se manifestar politicamente e alguém se manifestar religiosamente. Não. O que não dá é para fazer essa mistura que estão fazendo de, por exemplo, você usar igrejas, e aí nesse caso tanto evangélicos quanto igrejas católicas, mas nesse caso está mais evidente as igrejas evangélicas, para evidenciar um político, para eleger um político. Por exemplo, a igreja evangélica teve um poder muito grande na eleição de 22. Porque, para você ter ideia, 30 milhões de brasileiros se declaram evangélicos. Se você pegar aí que desses 30 milhões, você pode ter 20 a 25 milhões de eleitores, você está falando de um número gigantesco. E aí, Bolsonaro, que não é defensor da igreja, Bolsonaro não tem raízes e origens na igreja, mas usou isso na eleição de 22 para tentar ser eleito ou ser reeleito. E aí vem com esse papo de Deus, de pátria, de família, de não sei de quê. E esse papinho convence muita gente. Porque dá a impressão que Bolsonaro é defensor dos valores da igreja, dos valores de Cristo. E não é nada disso. Essa mistura, líderes evangélicos como Malafaia, não é que o cara tem uma opinião política. Todo mundo pode ter uma opinião política. É que o cara se declara um líder evangélico, mas atua politicamente
Para você ter ideia, numa reunião de líderes evangélicos para tratar de assuntos religiosos da igreja, o cara se propõe a falar de Alexandre de Moraes, e não é que o Alexandre de Moraes está fazendo algo contra o Malafaia, ele está punindo o golpista. Mas por esse motivo, Alexandre de Moraes está sendo crucificado. Porque quer fazer cumprir a lei no Brasil. Quer barrar essa gente, para que eles não voltem a ter mais esse comportamento. Não tem outro jeito, senão punindo essa gente. E Alexandre de Moraes não está fazendo nada fora da lei. Nada. Então, isso passa de todos os limites. Malafaia precisa entender de uma vez por todas que se ele quer estar do lado errado da história, tudo bem. O que ele não pode é defender alguém que fez o que Bolsonaro fez à frente do poder. Isso não dá, Malafaia. Isso é indefensável, não tem defesa. Então, dá para ver que essa gente é capaz de ir até as últimas consequências por sua ideologia política e por seus interesses políticos e econômicos. Eles são capazes de qualquer coisa. E dizer isso que ele falou do ministro é horrível. Aliás, não se esperava isso da boca de um líder evangélico. Porque a gente parte de um princípio que quando você é religioso, o teu discurso é o discurso do amor, é o discurso da bondade, é o discurso da retidão, da justiça, e não do ódio, do eliminar o outro, do perseguir. Lamentável. Eu espero muito que um dia Malafaia seja punido pelas coisas que ele diz. Porque eu acho que a gente tem que ser responsável, inclusive pelaquilo que fala. E Malafaia parece que não tem nenhuma papa na língua para falar, principalmente contra aqueles que ele não gosta, que vão contra a sua vontade. Bastava a Malafaia estar fazendo o seu trabalho na igreja, prestando serviços à população mais carente, mais pobre, e não fazendo defesa de gente extremista como o Bolsonaro. É lamentável. Mas eu espero que um dia ele pague por tudo isso que ele causa hoje, junto com o Bolsonaro, ao nosso país. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, já ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e mais uma vez, muito obrigado.